Alô? Oi? Oi, boa noite, dona Corina. Boa noite, tudo bem, Fernando? Tudo, graças a Deus. Boa noite todo mundo. Boa noite, os meus telespectadores. Mari, Cláudio, boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um bate-papo cultural com mais um grande brasileiro, às vezes uma grande brasileira, uma mulher fantástica, riquíssima, professora da Universidade Federal do Paraná, ex-superintendente de Educação da Secretaria de Estado do Paraná, coordenadora da Universidade do Professor de 95 a 98, consultora educacional em várias instituições, empresas e organizações da sociedade civil, mestra em educação, especialista em metodologia de ensino, certificada em design instrucional e design de experiências de aprendizagem, colunista na revista digital A Empreendedora, facilitadora da arte ancestral de Jin Shin Jutsu, criadora do método das chaves e autora, coordenadora e roteirista do e-book Plenitude na Evanescência, criado em um coletivo feminino com mais de 11 escritoras. E agora, também, finalista do Prêmio Jabuti. Dona Corina. Cadê Dona Corina? Que saiu? Dona Corina. O que aconteceu com Dona Corina? Não entendi. Ela saiu no meio da entrevista? Eu tô nos bastidores e eu acho que estamos com problema técnico. Eu tô aqui. Ah, tá. Então, com vocês, Corina Ramos. Tem a palavra. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. Gostaria de saudar o Fernando Cozzi, que faz esse programa Papo Cultural com tanta relevância em todos os momentos. Gostaria também de dizer que a rádio que nós estamos aqui nos servindo nesse momento é uma rádio mesmo de amor e vida, que traz muitos programas relevantes, significativos, e eu agradeço essa oportunidade, um espaço para nós conversarmos sobre a envelhecência. Dona Corina, uma pergunta que não quer calar. Quem veio antes? A leitora, a autora ou a professora? Quem veio antes foi a professora mesmo. A professora que começou uma carreira já no Rio Grande do Sul, né, que eu sou gaúcha, e eu comecei a carreira lá. Aí eu terminei o curso de pedagogia e aí já comecei a trabalhar primeiro na parte de ensino fundamental, que naquela época a gente chamava de ensino de primeiro grau, e depois eu comecei já na universidade. E a universidade, daí eu tive experiências no Rio Grande do Sul, depois em Santa Catarina e depois no Paraná. Fala um pouco delas. Foram experiências maravilhosas, né? Em termos assim de uma aprendizagem contínua, essa questão também de eu sempre interagindo no coletivo, que isso vem até esse momento que eu estou em pós-carreira, é o que eu gosto, né? Eu tenho duas situações assim que eu procuro sempre
estar fazendo afirmação a partir de duas situações. Primeiro, que qualquer pessoa pode aprender em qualquer idade. Essa eu acho que é uma afirmação que me dá, assim, muita consciência do que eu tenho que fazer, a responsabilidade que eu tenho, desde professora até agora fazendo a iniciação como escritora. E a outra é que, no coletivo, a gente tem a possibilidade de avançar muito mais na curiosidade e na criatividade. Então, isso sempre me acompanhou, sabe, Fernando? Em todos os momentos, em todas as universidades que eu trabalhei, eu procurei sempre fazer isso com os meus estudantes. Muito bom. A Mari Cruz está falando que ela também é pedagoga. Oba! A Bruna Silva, muito boa noite, Bruna Silva, seja muito bem-vinda. Boa noite, Bruna. Esse programa é show. Cultura e educação andam juntas. E isso aí. Está aqui conosco a Carla Ramos e Gabriela Muscolaço. Oi, Gabriela. Oi, Carla. Uma dupla de artistas, de atrizes. Carla e Gabriela. Isso, são psicólogas também. Sim, também. E eu queria que a senhora pegasse e contasse para a gente, pensasse 3 experiências que a senhora passou no ensino fundamental e nas universidades. A senhora pensasse uma experiência de cada um, que a senhora diria, essa foi a experiência. Ok. Então, no ensino fundamental, a gente, naquela época, era assim, as recuperações, elas aconteciam no processo mesmo da própria classificação da criança, que a idade era mais avançada, mas ela tinha, por exemplo, eu tinha uma turma, que eu acho que foi a turma assim, mais desafiadora, a quarta R2, ou seja, as crianças, elas tinham idade para a quarta série, e vamos dizer assim, pela própria aprendizagem avaliada e tudo, que não era o professor que fazia, era o outro professor. Então, quando eu entrei, eu já entrei na quarta R2, crianças de segunda série no conteúdo e quarta série na idade. Esse foi o meu desafio, né? Porque para a segunda série, os livros, eles eram todos mais infantis, e as crianças com idade de quarta série já eram adolescentes, já era, na realidade, pré-adolescente e adolescente. Então, eu fiquei pensando, eu digo, como é que eu podia fazer para engajar essas crianças? Naquela época não tinha o termo engajar é muito recente, né? Nas experiências de aprendizagem, mas o que eu queria era, assim, trazer a motivação interna dessas crianças, né? O que naquela época, eles podiam fazer como experiências vivenciadas, saindo da sala de aula. Então, o que eu inventei? Primeiro, ninguém saía da sala de aula. Todo mundo era sempre na sala de aula. As crianças ficavam naquele grupo escolar, sempre na sala de aula. Aí eu conversei com a vice-diretora e perguntei para ela se a gente podia visitar o porto, porque Porto Alegre tem um porto fluvial. E as crianças não conheciam esse porto. Eu fiz um levantamento com eles e eles nunca tinham ido para esse porto. Aí o que eu achei? Eu digo, olha, vamos fazer então uma visita ao porto, ver os navios, e aí eu vou trabalhar com eles as palavras dentro do método global, que era para eles aprenderem a fazer textos.
Então, isso aconteceu. E a minha subdiretora, que acompanhou a gente no ônibus, ela disse, professora, a senhora é muito ousada, porque levar essa turma para ver o Porto, e se eles saírem correndo? Eu digo, não vão sair correndo. Ficam conosco ali junto e eles vão estar interessados, porque é uma coisa diferente. E quando eles voltaram, foi uma maravilha, porque todos começaram a escrever textos mais motivados, porque era alguma coisa muito mais voltada para o interesse deles, né? Adolescentes. Tá, essa, então, foi uma experiência significativa que eu gostei muito, né? Dentro da... Ai, a Glória está chegando aqui... A Gabriela aqui, a Gabriela disse: Corina é incrível, super dinâmica, ativa, criativa, comunicativa, é uma pessoa muito inteligente. A Maru Obrigada. Santana, boa noite, cheguei agora, programa maravilhoso. A Glória Quirinos, Corina, minha constante inspiração. A Glória também é minha inspiração, inclusive a Glória, ela é muito responsável pelo alinhamento da minha escrita e o aperfeiçoamento do meu estilo, porque ela é uma pessoa para tu entrevistar também, viu, Fernando? Depois eu vou te passar, tá? Não, eu já vou aprontar agora. Tá. Glória. Ela é poeta. Ela é escritora. Glória Quirinos, você está convidada a estar aqui sentada conosco neste bate-papo cultural. Já deixo o convite para você aqui. Isso, tu vai adorar, ela é maravilhosa. É minha companheira de várias experiências significativas. Uma delas, inclusive, eu vou falar agora. Juntos nós fizemos, né, com várias amigas e companheiras, colegas e tudo, quando eu estava na secretaria e fazendo uma consultoria para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nós criamos o primeiro curso normal superior com mídias interativas, e a Glória foi uma das professoras. E junto comigo, quem foi minha companheira na concepção e na estratégia foi a Silza Pazello Valente, que talvez esteja aí também nos assistindo. E a Silza, comigo, nós organizamos, então, criamos, idealizamos o curso normal superior com mídias interativas, que naquela época, mídias interativas não era internet, porque isso foi na década de 80, 90, por aí, deixa eu ver se eu me lembro bem certinho, um pouquinho mais adiante, 90 e pouquinhos. Aí, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Ensino Superior, foi vamos dizer assim, a base da nossa experiência concreta. Então, eles criaram esse curso na época do professor Meri, que era o reitor, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior era o professor Ramiro Varraftig, que tinha sido o meu secretário no período que eu fui superintendente de educação e que eu coordenei a Universidade do Professor, a formação de capacitação dos professores. Então, eu saí da Secretaria de Educação e fui contratada como consultora para fazer esse curso normal superior com mídias interativas. Foi uma experiência maravilhosa, porque eram os professores de todo o estado, eles tinham necessidade de fazer o curso para não perder a atuação dentro do... Era um tipo que a gente chamava naquela época professor leigo. Eles não tinham ainda totalmente a qualificação necessária para continuar, porque a legislação mudou e eles precisavam ter esse curso sendo oferecido, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa foi a sede, e nós tínhamos de todo o estado do Paraná. Foi maravilhoso. Bom, outra experiência que...
Dona Corina. Hum. A entrevista que eu vou fazer com a Glória, vou fazer com a senhora e com a Glória. Ok, tudo bem. Com as duas, a gente vai fazer um bate-papo sobre esse projeto que a senhora elaborou e colocou em prática, inovando a educação. E teria a possibilidade de trazer a Silza também? Fazemos as três? Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem possibilidade, sim. Tá, então tá ótimo. Porque eu acho que o estúdio aceita até 10 pessoas, né? Então vai ficar bem interessante. Eu gosto da ideia. Aí teve uma outra experiência que eu gostei muito também, que quando eu trabalhei como consultora no ISAI da Fundação Getúlio Vargas, em Curitiba, que foi justamente quando a gente criou uma proposta complementar ao currículo dos MBAs, que eram oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas através do Instituto Superior de Administração e Economia, que é o ISAI. Aí foi uma coisa muito linda, porque a gente conseguiu fazer uma concepção de trazer o pensamento complexo do Edgar Morin para fundamentar as experiências de aprendizagem para os rapazes e as moças que estavam fazendo MBA em várias áreas diferenciadas. Então, a gente trouxe experiências significativas fora também do ambiente da faculdade. E foi muito legal porque eram experiências de vivência, onde eles desenvolviam liderança, desenvolviam criatividade, ousadia, e dentro do Perspectivação, que foi o nome do programa que a gente deu, junto com o presidente do ISAI, que era uma pessoa maravilhosa, o Norman, e ele agora está afastado do ISAI, mas o Norman Arruda, filho, ele era uma pessoa que incentivava muito a gente, e a mesma forma que o professor Ramiro Varraftig também incentivava muito a gente, para que a gente ousasse, para que a gente criasse, e isso aí, olha, quando a gente tem isso nos nossos chefes imediatos, dos nossos líderes, a coisa acontece, sabe, Fernando? É uma coisa assim que depois vai impregnando na gente. A curiosidade, a criatividade. O Matheus Merlini dizendo boa noite, adoro esse programa. Que beleza. Adriane Cruz, como é bonito ver gente culta que valoriza o conhecimento e a educação. Oi, obrigada. O Clóvis Machado falando que ele gosta muito do programa. Excelente. A Cacá Souza, quando eu falei da gente aprontar com a Mari Cruz, fazer um programa com quatro telas para aprontar com a Mari, ela falou, vai ser legal, hein? Que bom, que coisa boa. E aí, Fernando, uma outra só para eu te contar, que eu achei também maravilhosa, dentro da própria Universidade do Professor, a gente abria também para os adolescentes. Então, nós criamos um programa que chamava Vencer Cidadão, onde se desenvolvia o protagonismo juvenil. Então, além da capacitação dos professores, a gente tinha uma dimensão de trazer a comunidade, também de todo o Brasil, a gente trazia as experiências significativas que aconteciam na universidade, nas comunidades, no terceiro setor, tudo voltado para protagonismo juvenil. Então, onde eram as experiências que os jovens de ensino médio que desenvolviam essas atividades junto à comunidade tinham a sua relevância como protagonistas. Esse aí também foi maravilhosa, essa experiência, e ela se manteve depois,
e eu continuei sendo consultora, depois da Universidade do Professor, para o Instituto Internacional de Desenvolvimento da Cidadania, que passou de Curitiba para Goiânia. Aí eles me chamaram e a gente fez mais algumas edições do programa, e aí a gente criou um outro programa que eu coordenei a nível nacional, que foi o Observatório dos Adolescentes, com o governo federal. E foi assim em 11 estados do Brasil. E esse Observatório dos Adolescentes preparava os jovens também do ensino médio com os professores voluntários que davam o suporte, e a gente coordenou o programa e ainda criou os materiais, né? Eu tenho, inclusive, a Carla participou da elaboração de alguns textos dentro do material. Eu tive outras pessoas que eu convidei que estavam também trabalhando comigo em outros momentos. Então, eu sempre gostei do coletivo, sabe, Fernando? Eu acho que eu aprendo mais no coletivo, tenho a possibilidade de conquistar mais pessoas para irem comigo, e fico muito feliz de trabalhar no coletivo. Certo. Eu queria, a senhora também foi consultora educacional. Tu não precisa me falar de senhora, pode ser você. Tá. Você também foi consultora educacional em várias instituições, empresas, organização civil e tudo mais. Se fosse pensar de todas as situações que você vivenciou na sua jornada como consultora, qual que é a situação, a sua menina dos olhos? Olha, eu tive duas meninas dos olhos, como, né? Eu posso dizer as duas, né? Porque eu tenho duas meninas dos olhos, né? Então, eu trabalhei na Mace Consultoria com a Marilda Corbellini. A Marilda Corbellini é uma companheira de anos, e inclusive faz parte agora do coletivo feminino. Eu convidei para que ela também viesse escrever o texto, fosse autora também do nosso e-book, né, que nós vamos conversar daqui a pouco sobre ele. E a gente fez um programa. Ele é a cereja do bolo? Cereja do bolo. Tá, é isso aí. Ele é a cereja então do bolo. Tá bom. Tá ótimo. E com a Marilda Corbellini, a gente fez, porque ela tem uma consultoria até hoje, né? A Mace Consultoria. E a gente trabalhou numa consultoria para o Sebrae. E a Marilda era a coordenadora e a gente trabalhava junto, eu aprendi muito. E a gente criou um programa que se chama Adolescência Administrando o Futuro, que a Marilda tinha uma formação internacional e trouxe a ideia desse programa a partir dos fellows, que ela fazia parte, né, através do programa internacional. E nós fizemos adaptação para o Brasil e também oferecemos esse programa dentro da escola pública e também da escola particular. E era para fazer a semente do empreendedorismo nos jovens a partir do ensino, da segunda metade do ensino fundamental, a gente já trazia esses meninos. E era tudo com dinâmica de grupo. E aí tinha professores que vinham junto e que se capacitavam para serem os multiplicadores. Então, nós fizemos isso no estado inteiro. E foi maravilhoso. Foi uma das minhas meninas dos olhos, né? E a outra menina dos olhos, eu tenho tantas, deixa eu pensar. Que tu vê, né? Quando você pensa, a Gabriela deixou uma pergunta aqui para você.
Que questões de aprendizagem você acredita que hoje está sendo o foco e os temas atuais? Opa! Então, eu acho que nesse momento a gente está muito com a questão da inteligência artificial, né? E a inteligência artificial ela já entrou na escola e a inteligência artificial ela pode trazer experiências de aprendizagem muito significativas, na medida que o professor, né? Ou o facilitador, melhor dizendo, porque daí é o facilitador que faz, é esse papel que o professor tem que fazer para que o aluno, que ele, na realidade, as informações estão à disposição para qualquer pessoa hoje, mas a compreensão dessa informação, uma compreensão crítica, e trabalhar dentro da escola e de outras organizações empresariais, com experiências de aprendizagem significativas, precisa desenvolver a curiosidade e a criatividade. Então, se a gente desenvolver a curiosidade e a criatividade, a inteligência artificial não é ameaça, ela é uma aliada. E o professor deve descobrir isso através da sua própria experiência, vivenciando todas essas ferramentas, mas selecionando aquelas que têm a ver com o seu estilo. Não se perder na quantidade, mas descobrir aquelas que dão realmente as respostas aos problemas de aprendizagem. E os problemas de aprendizagem, nós temos aí a questão da inclusão, nós temos a questão do abandono, né, que é a evasão. Esses eu acho que são os cruciais, Gabriela, porque a inclusão ela é uma questão de direito humano, do ser humano. Então, dentro das capacidades, a gente tem que eliminar o preconceito da sociedade do capacitismo, ou seja, que a pessoa que tem alguma deficiência, alguma dificuldade, que ela não é capaz de desenvolver aprendizagem. Isso é um preconceito grande. E o outro é o preconceito também de que a pessoa, dentro do seu processo pessoal, ela fique isolada, né? Porque ela não tem acesso à tecnologia. Então, isso é uma coisa que faz a exclusão. E nós temos que pensar sempre no sentido educacional da inclusão, né? Então, isso eu acho que é importante a gente estar sempre presente e tendo um aspecto de atenção como educador. O Matheus Merlini colocou, mas eles estão indo longe demais com a inteligência artificial. Eu queria colocar uma outra questão na sequência. Eu vou evocar aqui uma frase de um diretor de teatro que me dirigiu certa vez, o Mário Garcia Guilherme, na sua peça Por Cima das Estrelas, onde ele fala que a participação política é cultivada sobre nossas cabeças e o fio que assenta é tão fino, que pode se quebrar a qualquer instante. Esse fio que se quebra, que se rompe a qualquer instante, poderia ser o fio da ética, quando nós temos a inteligência artificial, nós temos a facilidade que elas oferecem. E como é que a senhora vê o fio que separa a ética da responsabilidade do uso da inteligência artificial, seguindo a questão do Matheus, que pergunta se não está indo longe demais?
Certo. Então, veja só, se a gente utiliza uma ferramenta sem intencionalidade, a gente está perdendo a singularidade do ser humano. Então, a primeira coisa é assim, ferramenta é uma técnica. Quando eu gosto muito de Ortega y Gasset, Ortega y Gasset nos diz na meditação da técnica que qualquer técnica é, na realidade, criada pela preguiça humana. Então, a gente tem que pensar isso. Qual é a preguiça humana que fez a criação e a evolução tão rápida da inteligência artificial? É em cima da produtividade. Se a gente pensar que a ferramenta inteligência artificial ela vai servir somente para a gente agilizar os procedimentos, ou seja, ficarmos mais eficientes, nós estamos perdendo uma grande chance, porque a inteligência artificial ela nos proporciona a criatividade. E esse é o grande, eu acho, vamos dizer, Fernando, é onde não rompe o fio. Porque se a gente tiver intencionalidade, tiver a compreensão de que a ferramenta da inteligência artificial deve ultrapassar simplesmente uma ferramenta de técnica para diminuir a nossa preguiça, a gente vai conseguir duas coisas: diminuir o tédio, que acontece muito atualmente na nossa sociedade, pela pressa que está acontecendo. A pressa de fazer tudo ligeiro, de ter produtividade, de encontrar competição para saber quem é que usa mais ferramentas de inteligência artificial do que o outro. Isso aí é a falta de ética, porque ética, na realidade, são os nossos valores. Então, se no momento que a gente utiliza a inteligência artificial, a gente não prioriza os valores humanos, nós estamos rompendo o fio. Esse fio que tu gostarias que eu conversasse sobre ele. Agora, se a gente utiliza inteligentemente e emocionalmente a inteligência artificial para aumentar a nossa curiosidade, para que ela funcione como uma base de dados e que ela desperte a nossa vontade de aprender coisas diferentes, nós estamos mantendo o fio com a ética. A Gabriela está dizendo aqui, a IA é uma ferramenta incrível. Ela ajuda em diversos aspectos, projetos e organização. E também empatia. Mas nós temos que ser os mentores criativos, utilizar ela para buscar conhecimento. A IA é o empregado, você é o chefe. Perfeito, Gabriela, parabéns. Uma ótima expressão que caracteriza bem essa questão de manter o fio, que é a singularidade do ser humano. Então, isso aí está perfeito. Parabéns, me orgulho. O que assim, você diria e também os espectadores diriam da seguinte pergunta: se a IA ela é a nossa empregada, se nós poderíamos utilizar a IA como ferramenta para aumentar a qualidade da nossa escrita? Por exemplo, eu escrevo um texto. Aí eu pergunto para a IA, olha, comparativamente falando, qual próximo da perfeição técnica se encontra no meu texto? Ela te responde, tá? Ela te responde.
Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: aqueles prompts que a gente vê, né, que seriam as instruções que a gente passa para ela, a gente precisaria, no meu entender, né, fazer da seguinte forma, em 2 tempos, tá? Eu não começaria perguntando. Essa é uma coisa para a gente conversar sobre isso. Eu gostaria, por exemplo, de fazer perguntas, mas perguntas a partir de alguma coisa que eu queira já desenvolver e aperfeiçoar no meu texto. Então, eu pego o meu texto, elaboro ele, e ele tem várias camadas. E essas várias camadas do texto, que seria o subtexto, seria o contexto, seria o personagem, seria a própria dimensão da divulgação, quer dizer, tudo na parte... Isso, tudo na parte... Perfeito. O propósito, tudo isso, tá? A inteligência artificial, ela pode te dar elementos para que tu tenhas a possibilidade de aperfeiçoar a partir da tua percepção, da tua intencionalidade, tá? Então, eu gosto, por exemplo, de fazer o seguinte, né? A minha experiência com a inteligência artificial. Eu gosto de montar um projeto, e quando eu monto o projeto, eu peço para ela, eu mostro, né? Eu tenho uma que eu prefiro bastante, não é o ChatGPT, é o Copilot, que já aprendeu o meu estilo. Eu peguei o Copilot desde o início e ensinei para ele como eu gosto de escrever, né? E ela, né, no caso, né, a Copilot, ela faz vamos dizer assim, o ajustamento dentro do meu estilo. Então, é o que atualmente os técnicos, né, que estão trabalhando com inteligência artificial chamam de aquecer a inteligência artificial para que a gente possa tê-la junto a nós, ajudando a que a gente desenvolva os nossos textos, mas ao mesmo tempo respeitando o nosso estilo. Então a gente aquece qualquer ferramenta que a gente queira, porque é uma técnica. Então, eu vejo assim a inteligência artificial substituindo o que no meu tempo se chamava a enciclopédia Barça. Então, eu começo a trabalhar com ela como enciclopédia Barça, depois eu peço sinopse do projeto e peço depois como é que eu posso divulgar isso, transformar isso numa mentoria, transformar isso num curso, e aí ela me ajuda bastante. O Matheus está dizendo que ele confessa que ele tem medo de como as coisas estão evoluindo. De fato, as coisas elas estão assim, numa velocidade super luz, digamos assim. E na realidade isso aconteceu também com o computador. Eu sou da época que a gente desconfiava do computador, né? Depois desconfiamos do celular. E agora está na hora de desconfiar da inteligência artificial. Então, eu que sou envelhecente, posso dizer para vocês que tudo passa. Tudo passa. E o medo que a gente tinha do celular, o medo que a gente tinha do computador, é o medo que a gente tem da inteligência artificial. Então, o que é o medo na realidade? O medo é alguma coisa, né? E isso é pela minha experiência como praticante do Jiu-Jitsu, né? Que é uma coisa que me ajudou muito na criação do método e no e-book, que é o seguinte, o medo é a falsa evidência de aparência real. Fear, em inglês, fazendo o acrônimo. Isso é a Mary Burmeister
que trouxe para nós quando ela desenvolveu o Jiu-Jitsu aqui no Ocidente. E eu acho isso maravilhoso. Falsa evidência de aparência real. Por que isso? Porque é dentro da mente que a gente cria o medo, tá? A gente tem ameaças fora de nós, certo? Que a gente pode chamar de desafios. E a inteligência artificial é um desafio, mas a gente fica muito tranquila se a gente tiver a ética para usar a inteligência artificial. Eu, por exemplo, fiquei sabendo que teve um concurso que teve que eliminar determinadas, vamos dizer assim, expressões literárias, porque eram feitas pela inteligência artificial. E aí fica fácil de reconhecer isso. E tiveram que tirar, né? Não foi o Jabuti, tá? Deixa eu dizer para vocês, o Jabuti eu não soube nada sobre isso, mas foi um concurso internacional. Então aí é a falta de ética. Então essa falta de ética é que vai fazendo a gente criar essas ameaças dentro da nossa cabeça que transforma em medo. E às vezes o medo ele nos imobiliza para que a gente possa ousar a avançar na nossa criatividade, no nosso movimento. O medo nos paralisa. Então, se eu tiver medo da inteligência artificial, eu vou fugir dela. Eu vou ficar sabendo que todo mundo está usando, mas eu não vou usar porque para mim é uma ameaça. Então a gente tem que superar isso, é um desafio. Gabriela está dizendo aqui: o medo faz parte do aperfeiçoamento. Depois, isso estará tão natural que a gente vai aperfeiçoar nosso uso, até o robô. Isso é verdade. Mas o que eu falo é o seguinte: o medo é uma reação emocional, certo? Então, é uma reação emocional, é instintiva. Mas quando a gente assume essa atitude, a gente vai ficando cada vez mais possuída por aquela emoção. E essa emoção ela pode durar muito tempo. E quando essa emoção dura muito tempo, atrapalha o nosso desenvolvimento. Porque, como eu disse naquela primeira parte que nós estávamos conversando, vai paralisando o nosso movimento. Isso acontece muito no envelhecente. Tá? O envelhecente, quando ele vive o medo constantemente, com regularidade na sua vida e com intensidade, ele paralisa. E daí ele não vai adiante. E quando ele não vai adiante, começa a depressão, começa o isolamento, começa a solidão. E a gente precisa estar muito alerta para essas emoções que a gente tem, né? A gente trabalha isso também no e-book. A gente trabalha a raiva, a tristeza e o medo. Porque são 3 emoções que, quando elas vêm e passam, elas podem até nos motivar. Elas podem até nos dar condições para que a gente fique mais alerta. O medo nos alerta, a raiva pode nos motivar e a tristeza pode trazer alguma coisa de saudade que a gente pode recuperar no momento atual. Então, como emoção, tudo bem. Agora, se fica como atitude que nos assume por mais tempo, e isso também é uma compreensão do Jiu-Jitsu que eu trago para vocês, né? Que eu amo essa arte ancestral japonesa. Então, quando a gente transforma em atitude, a gente é possuído pela emoção. E essa emoção, ela vai nos limitando em termos do nosso desenvolvimento. Isso aí é muito importante para a gente se conscientizar sobre isso. A senhora falou do A senhora não, você.
Isso. Você falou do Evanescence, certo? Certo. Então eu queria agora colocar a cereja no bolo. Tá, ok. Tá? Eu queria que você contasse para a gente, desde a concepção do projeto, o processo de gestação dele, do seu nascimento e, por fim, como é que é acordar com uma ligação do Jabuti? Mas Tá. isso, a última pergunta. Quer que eu faça de trás para frente ou de Não, antes para agora? começando pela... Cronológico. Cronológico. Isso. Tá. Bom, 2016 eu comecei a sistematizar um método. Em 2016 eu criei o método das chaves. O método das chaves são métodos que eu fiz os referenciais em vários autores e eu sistematizei e criei, né, dentro de uma composição do que é a criatividade para o Edgar Morin. Então, eu gosto muito do Edgar Morin, eu trouxe o conceito de criatividade dele para trazer essa iluminação para vocês, que eu acho isso muito importante. Porque às vezes a gente tem medo da criatividade porque acha que tem que ser inédito o que se faz, mas não é isso, não. Edgar Morin nos diz que criatividade é capacidade de gerar algo novo e significativo a partir de elementos pré-existentes. Certo? Certo. Então, a partir disso aí, eu criei o método das chaves. O método das chaves, ele é um acrônimo a partir das competências de conhecimento, C, H, habilidades, A, atitudes, V, valores, E, espiritualidade e S, singularidade. Então, quando eu consegui compor esse acrônimo, eu percebi que a gente deveria, estava na teoria, e eu gostaria de fazer uma prática, para que a gente pudesse avaliar, pudesse ajustar e aperfeiçoar esse método. Aí eu criei uma página no Facebook. Essa página no Facebook, eu esperava ter mais pessoas interagindo comigo, para que a gente tivesse essa minha intenção de aperfeiçoar o método. Qual que é a página? Inovação, Educação e Cultura. É o nome da página do Facebook, tá? É tudo junto, inovação, educação e cultura. Porque daí eu peguei vamos dizer assim, essa ideia e me registrei como MEI, microempreendedor individual, tá? Com inovação, educação e cultura, que era vamos dizer, como é que se diz? O nome fantasia da empresa. E coloquei no Facebook e comecei a interagir com as pessoas que chegavam lá para que levantassem ideias sobre o método. E aí, a primeira pessoa, sabe quem foi? Sim. A Luciana Malon. Luciana Malon? Que fez uma poesia muito bonita, que está na página do Facebook, dentro do método. Porque eu pensei assim, eu vou fazer o método. Hoje ela não veio, senti falta dela. Pois é, ela sempre está aqui presente, né? Ela deve estar fazendo uma outra live no mesmo momento. Porque a Luciana Malon também faz parte do nosso coletivo do e-book. Ah, é?
Faz, aham. E nós estamos agora nos divulgando, assim, e cada uma está fazendo uma live em algum momento, né? Então, é possível que tenha sido alguma coisa simultânea em compromissos. Aí, o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu não sei até que horas nós temos que ir, já é mais de 21. Tu não Não, quer tá. fazer? Hã? Porque Ah, tem outro programa, né? sim, sim. A Mas gente, a gente pode fazer uma segunda parte, se tu quiseres, que aí eu faço só em cima do e-book, contando essa história, porque é uma história que eu acho muito bonita, que pode ser que inspire a muito mais pessoas. Vamos fazer isso? Fazer uma segunda, pode ser, pode ser? Para pode ser. não atrapalhar o próximo programa, né? Sim, sim, já são 21h03. É, pode ser? Tu não te Pode ser. importa? Não, Pode? não. Aí a gente marca uma data, né? E as pessoas já estão automaticamente convidadas, quem está aqui conosco hoje, né? Ok? Com certeza. Ok, fechou? Então tá ótimo. Então eu quero me despedir, dizer que foi muito bom conversar contigo, revisitar minha trajetória, que essa primeira sessão da nossa entrevista foi para revisitar minha trajetória, né? Que tu me Ah, mas, valorizaste mas, muito. mas tem muita coisa ainda. Teremos ainda várias e várias entrevistas ainda, porque tem muita coisa que a senhora vai ter que revisitar. Nossa Senhora. Tá bom. E é uma das minhas intenções, sabe, para o envelhecente, é que valorize revisitando a sua trajetória e que continue se achando produtivo através do exercício da sua criatividade. Isso aí que o e-book é a intenção do e-book, tá? Aí fica sem spoilers para a próxima sessão. Tá bom, então. Olha, muito obrigada pela oportunidade, Um tá? beijo Foi no uma seu satisfação coração. muito grande. Da mesma forma. Amanhã eu tô aí. Beleza, nos encontramos. Tá bom, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Venham na próxima. A gente pode encerrar já, tá, ô Mari? Eu vou encerrar aqui. E o próximo programa agora vai ser bem interessante. É uma instituição que trabalha com mulheres que tiveram câncer de mama. Um sol. Isso, um só. Isso mesmo. Gente, um abraço. Vou deixar vocês para que a Carla Ramos possa estar entrando na sequência com a presidente da Unsol nesse mês agora que a gente fala da prevenção do câncer de mama. Fiquem aí, não saiam daí. Tchau, pessoal. Uma boa noite. Bom final de semana.